Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos à nossa série de entrevistas. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista. Hoje eu estou na companhia da repórter Mariana Serafini e temos como convidado especial o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL. Seja muito bem-vindo, deputado. Obrigado, Rodrigo, Mariana, prazer estar com vocês aqui falando com o público da Carta Capital. Bom, o Boulos veio aqui na nossa redação em um grande dia. O dia em que a Polícia Federal instalou tornozeleira eletrônica nos pés de Jair Bolsonaro diante do risco de fuga que ele representa. Agora, Boulos, eu queria perguntar para você se você acha que, embora necessária, porque de fato há todo um contexto que justifica essa decisão do Supremo Tribunal Federal, se você acha que o bolsonarismo pode, de alguma forma, instrumentalizar esse episódio para reforçar aquela narrativa de que Bolsonaro está sendo perseguido pela justiça brasileira. Rodrigo, eles vão fazer isso em qualquer momento. Tá? Eles já fazem isso quando Bolsonaro estava sem tornozeleira até ontem. Eles farão isso quando Bolsonaro for preso, porque a tendência é ele ser preso, porque as acusações são graves e consistentes. Então não dá para a justiça se pautar, ou pautar suas ações e seus tempos, na narrativa que o bolsonarismo vai construir. Eu acho que a decisão foi acertada, porque, de fato, você tinha ali riscos. Bom, a imprensa toda, semana passada, noticiou que o grande aliado do Bolsonaro, o governador do estado de São Paulo, se prestou a ligar para ministros do Supremo Tribunal Federal para tentar convencê-los a devolver o passaporte do Bolsonaro para ele ir para os Estados Unidos, supostamente ajudar nas negociações do tarifaço. Eu interpelei o Tarcísio na Procuradoria-Geral da República para que o PGR avalie se tem crime de facilitação de fuga e de obstrução de justiça no que ele fez, porque, logicamente, ali tinha um esforço para permitir a fuga do Bolsonaro. O Bolsonaro já disse mais de uma vez, tem aquele episódio com a Embaixada da Hungria, se eu não me engano, que se quisesse sairia, que não saiu porque não quis. Ou seja, e quando o cidadão começa a usar publicamente os canais dele de comunicação com a sociedade para chantagear o país, não é para fazer oposição ao Lula, isso pode. Um monte de gente faz nas redes sociais. Não é para criticar medidas do governo ou questionar decisões judiciais. Isso também pode. O que não pode é cometer crime. E quando você se alia a uma potência estrangeira, aliás, o país mais rico e poderoso do planeta, para conspirar contra o seu povo, uma espécie de sequestro e colocar como pedido de resgate a anistia dos seus próprios crimes, isso é escandaloso. Aqui se faz, aqui se paga, Rodrigo. Então, olha, eu acho que a decisão do Supremo Tribunal Federal foi embasada, né? Tem fatos concretos, e o Bolsonaro está respondendo por aquilo que ele fez. O Bolsonaro está colhendo o que ele plantou e seguiu plantando mesmo como réu no Supremo Tribunal Federal. Aliás, esse vitimismo é o sinal mais evidente da covardia. Covardia que não é só do Jair Bolsonaro. É uma covardia como traço de caráter do bolsonarismo. Você veja, o Bananinha que está conspirando agora lá nos Estados Unidos é o mesmo que tinha dito que botaria um cabo e 2 soldados para fechar o Supremo. Na primeira intimação, fugiu. A Carla Zambelli, que saiu como pistoleira na rua aqui perto, né? Atacando os outros, defendendo que general desse o golpe e tudo mais, foi condenada pelos crimes, fugiu para a Itália. O Bolsonaro, que chamava o Xandão de canalha, de não sei o que e tal, quando ficou na frente do Xandão, pediu desculpa e perguntou se queria ser vice. A covardia é a característica dessa turma. Faça a comparação, e termino com isso, com a postura do Lula diante dos processos que recebeu na Operação Lava Jato. Vocês viram o Lula pedir desculpa para o Sérgio Moro? O Lula confrontou o juiz Sérgio Moro, dizendo que a história iria mostrar como mostrou. Foi colocada a hipótese do Lula usar tornozeleira. O Lula não aceitou de jeito nenhum. Não aceitou. Foi ainda
Bom, vocês se lembram, aventado, e o Lula como ex-presidente com relações com todo mundo, poderia ter ido para uma embaixada se refugiar. Em nenhum momento fez isso, foi para os sindicatos metalúrgicos do ABC e depois se entregou para a Polícia Federal. Quem fez isso foi o Bolsonaro, acampou na embaixada da Hungria. Pois é. Ou seja, aí você vê. Eu acho que as máscaras estão caindo. Quem se dizia valentão está mostrando quem é, quem se dizia patriota está se mostrando traidor da pátria. Eu acho que se há alguma coisa de positivo nesse episódio de crise, de ataque que o Brasil está sofrendo, é que fica claro quem é quem e de que lado cada um está. Boulos, mas sabendo que as ferramentas que eles usam nem sempre são as melhores, e a partir desse episódio que o Bolsonaro, além da tornozeleira, ele também não vai poder usar redes sociais e também não vai poder conversar com o Eduardo Bolsonaro, que tem agido como um diplomata dele. Você acredita que isso dá um novo fôlego para os bolsonaristas manterem uma mobilização, restaurarem uma mobilização, quiçá até pensando em 2026? Mariana, se fosse injustificado, acho que daria. Se o Eduardo Bolsonaro não estivesse hoje abertamente como réu confesso, porque ele faz e depois faz questão de gravar o videozinho dizendo o que fez, conspirando contra o Brasil com autoridades estrangeiras, que veja, se a gente deixa isso passar, mas a gente fala, não, tudo bem, se fizer vai vitimizar os caras, é melhor não fazer para não dar argumento. Qual é o efeito rebote disso? Você vai naturalizando práticas que são criminosas e inaceitáveis. Quem imaginaria, gente? Imagine um deputado dos Estados Unidos, democrata, republicano, qualquer um, que fosse para a China ou para qualquer outro país, conspirasse abertamente contra os Estados Unidos. Se esse cidadão tivesse o devido processo legal, seria sorte. O mais provável nos Estados Unidos é que ele fosse para Guantánamo ou para uma base da CIA, por conspiração contra a pátria. O Eduardo Bolsonaro está fazendo isso de maneira descarada, ao vivo, transmitir, ele grava o vídeo. Eu acabei de conversar com não sei quem, porque eu acho que ele está tão embriagado, ele está se sentindo alguém que está mudando a geopolítica mundial, acho que ele está tão apaixonado por si próprio que ele está cometendo erros cabais, que ele está cometendo crime e registra o crime, e confessa o crime. Então veja, se o judiciário brasileiro permanecer inerte diante disso e falar, pode, viu? Ô Bananinha, pode continuar fazendo isso? Seu pai pode continuar falando com você todo dia, te orientando para você conspirar contra o país? Seu pai pode usar o Twitter para ficar se comunicando com o Departamento de Estado norte-americano e agradecendo o Trump e querendo criar um sentimento de traição da pátria no país livremente? Gente, tem limite. Eu entendo, e é evidente, a gente sabe como é que funciona a política, a fake news, o jogo da extrema-direita, que eles vão querer usar isso para dizer que teve um abuso, para reforçar uma retórica de perseguição. Mas se esse for o critério usado pelo Supremo Tribunal, pela justiça brasileira, nós estamos perdidos. Nem iniciaria o processo contra o Bolsonaro. Nem o teria tornado inelegível. Então, assim, os caras estão dobrando e triplicando a aposta. O que resta para o judiciário brasileiro? Garantir o cumprimento da lei. Eu acho que é isso que foi feito. Agora, Boulos, como que você avalia a resposta do governo Lula a essa imposição de tarifa de 50% pelo presidente Trump? Aliás, até um pouco antes disso. Você acha que o Trump se importa tanto assim com o Bolsonaro ou ele só está usando o Bolsonaro para retaliar os BRICS e para tirar proveito dessa situação? Rodrigo, é lógico que tem uma questão de fundo. Até porque, se tem uma avaliação humana que é universal para qualquer época, é que ninguém respeita puxa-saco. Ninguém respeita puxa-saco. Pode ter gente que até goste de ter um outro puxando o seu saco, mas não respeita. O Trump não respeita o Bolsonaro. O Trump não respeita o Bananinha. Acho que ele respeita. Ver um cara fazer isso contra o seu próprio país, o Trump utiliza essa turma. Então, achar que foi uma solidariedade com o Bolsonaro que levou isso, não. Mas o que torna a coisa ainda pior. Porque, veja, historicamente, os Estados Unidos, para garantir os seus interesses
econômicos, que é o que importa para os Estados Unidos, interesses geopolíticos e econômicos. Manter o imperialismo deles e ganhar grana para as empresas deles, se for preciso, saqueando e roubando o resto do mundo inteiro. É isso que eles fizeram, historicamente, para consolidar o poderio. Vamos lembrar de 64? O que aconteceu em 64? Os Estados Unidos também diziam que apoiavam o golpe contra o João Goulart porque estavam preocupados com o comunismo no Brasil. Mas eles não são mal informados. Eles sabiam que o João Goulart não ia se alinhar com a União Soviética. Eles sabiam que não tinha um risco comunista no Brasil. O que estava por trás do golpe de 64? Estava os interesses da indústria siderúrgica norte-americana na extração de minério de ferro no sudeste brasileiro, sobretudo em Minas Gerais. Na extração de minas. Queriam que o Jango fizesse um contrato lesa pátria, liberando essa extração com remessa de lucro, eles fazendo o que quiseram com baixíssimo preço. O Jango não assinou. Eles deram o golpe, um mês depois do golpe, o Castelo Branco assinou. Então, veja, os Estados Unidos sempre contou com traidores da pátria aqui para defender os seus interesses. Os golpistas de 64 fizeram isso e os golpistas de 2025 estão fazendo igual. Qual é o interesse hoje em jogo dos Estados Unidos? Não é o minério de ferro brasileiro. O que está em jogo hoje é outra coisa. Você tem cada vez mais um declínio da hegemonia norte-americana. A China caminha para ser a principal economia do mundo. Os Estados Unidos sempre tiveram uma visão da América Latina como o quintal deles. Hoje a principal relação comercial da maior parte dos países latino-americanos é com a China, inclusive a do Brasil. Os BRICS representam ainda mais do que fluxo comercial uma possibilidade real de um comércio alternativo ao dólar. A China já construiu um sistema de pagamentos internacional mais eficiente que o SWIFT, que é o sistema internacional do dólar, controlado pelos Estados Unidos, e já com 38% do comércio mundial, que é a Aliança do Pacífico, a China já está comercializando internacionalmente em renminbi, que é a moeda chinesa. Ameaçando o privilégio do dólar como moeda mundial, que é o que faz os Estados Unidos poderem sustentar os seus déficits comerciais extremos. Porque tudo é um dólar. E depois esse excedente é reciclado em Wall Street, no mercado financeiro norte-americano. Então veja, esse é o tema geopolítico por trás. Aí o Brasil faz uma reunião com a China, com a Rússia, com a Índia, com a África do Sul, com países do Oriente Médio que se alinharam aos BRICS. Semana passada, no Rio de Janeiro. Na semana seguinte, ele anuncia a tarifa dizendo que é por causa do Bolsonaro. Ele próprio deu a letra antes, né? Ele, dias antes de taxar o Brasil, ele falou que taxaria os países que se associarem aos BRICS. Veja, tá aí. Então assim, o que está em jogo? E que não aceitaria que o dólar fosse destronado. Fosse destronado. O que está em jogo no fim do dia? O que está em jogo é o seguinte. Os Estados Unidos, diante do crescimento chinês, querem recuperar a sua zona de influência na América Latina. Como uma zona de segurança numa nova Guerra Fria com a China. É isso que eles querem. É reinaugurar a doutrina Monroe do século XIX, do América para os americanos. É isso que esses caras querem. E eles encontram traidores da pátria, porque vamos lembrar que o Bolsonaro já disse que se fosse eleito novamente, tiraria o Brasil dos BRICS. Vamos lembrar disso. Eles encontram traidores da pátria para defender que o Brasil se subordine aos Estados Unidos. E o governo Lula reagiu de maneira correta, altiva e soberana. Dizer, aqui não. Nós continuaremos nos BRICS. Você não vai intervir nas nossas questões internas, no judiciário, né? E, mais do que isso, né, o Brasil vai manter piques, manter a 25 de março. Mas tem coisas que se você dissesse, sei lá, não precisava ser há 10 anos atrás, há 10 meses atrás, um mês atrás. Se alguém dissesse, olha, a maior potência econômica do mundo está muito preocupada com a 25 de março, dizendo que é uma deslealdade comercial. Tenha certa paciência. Então, aliás, até uma dúvida, assim, aonde vende mais produto pirata? Na 25 de março ou em marketplace americano? Pois é. É a mesma coisa quando eles faziam a dita guerra às drogas na Colômbia. Quem é o maior consumidor de cocaína do mundo? O mercado norte-americano. Os Estados Unidos sempre se baseou nessa hipocrisia. O que vale para eles não vale para os outros.
né? Eles são especiais, eles têm regras próprias. Mas aqui não. E a reação do Lula foi soberana. E vou além, Rodrigo. Eu acho que isso abre para o Brasil uma oportunidade. Toda crise, ela tem riscos e oportunidades. Quais são os riscos dessa crise para o Brasil? Os riscos dessa crise para o Brasil é ele, de fato, impor a tarifa em 1º de agosto, ele implementar sanções e isso gerar instabilidade econômica do Brasil no primeiro momento. Porque é verdade, nós temos que ter vários setores brasileiros hoje, até reconfigurar a cadeia de fluxo global de outro jeito, até conseguir se readaptar, teriam problemas. Isso significa emprego, isso significa fechamento de parques produtivos, eventualmente. Então, esse é um risco que o Brasil está analisando e tem que considerar. Agora, você não negocia soberania. Você pode sentar na mesa e negociar muita coisa. Soberania você não pode negociar. Quem negocia soberania é traidor da pátria, é canalha. Agora, ao mesmo tempo, essa crise dá uma oportunidade do Brasil reconstruir um pacto nacional popular. O que quer dizer isso? Veja, em um momento extraordinário, você pode reconfigurar uma situação no país que construa um consenso social, inclusive para o país acumular eventualmente mais déficits, para poder investir pesado em P&D, pesquisa e desenvolvimento, em tecnologia de ponta, para o Brasil tomar a atitude de quebrar patentes norte-americanas. Remédios, remédios que, aliás, vêm da Amazônia. A taxação das Big Techs é A taxação que o próprio presidente Lula falou. É uma oportunidade para o debate das Big Techs ser feito não sob a ótica que os bolsonaristas conseguiram emplacar, que era de censura, mas ser feito sob a ótica da soberania nacional. Então, se a gente souber aproveitar isso, dá para reconfigurar um pacto soberano no Brasil que pode nos levar a um lugar mais avançado do que nós estamos hoje e com participação do povo, com mobilização da sociedade. É nisso que eu acredito. Pegando esse gancho do finzinho, participação do povo, mobilização da sociedade, há pouco tempo emergiu a campanha pelo fim da escala 6x1. Pouco tempo depois, os ataques do Trump também trouxeram essa coisa da soberania de volta. A manifestação da última quinta-feira na Paulista teve muito esse tom. Você acredita que essas são agendas que podem mobilizar o eleitorado da esquerda e são possíveis de serem alimentadas rumo a 2026? Ou quais são as agendas que a esquerda precisa priorizar para manter a população engajada rumo às eleições? Mariana, eu acho que são essas as agendas. E não era segredo para nós que essas eram as agendas. Só que não basta você defender uma agenda. Você tem que ter as circunstâncias corretas para que essa agenda emplaque. Então veja, o que permitiu que a agenda da justiça tributária emplacasse no Brasil no último mês? Foi a aliança da direita e do centrão levaram eles a um tal nível de salto alto. Eu estou lá em Brasília, eu vejo. Eles começaram a achar que era um tal ponto que podiam fazer tudo, quase que não existia governo no Brasil, que eles podiam fazer o que quisessem, que eles em uma semana aumentaram a conta de luz, aumentaram o número de deputados, derrubaram o IOF, enquanto seguravam, para não pautar a escala 6x1, projeto dos trabalhadores de aplicativo, enquanto seguravam para não pautar a isenção do imposto de renda. Ali deu um estalo na sociedade. As pessoas falaram, opa, essa turma não está querendo deixar o Lula governar e está atingindo o povo. E a partir disso, a gente conseguiu desenvolver uma campanha, foi a primeira vez em que a esquerda saiu da defensiva durante o governo Lula de maneira mais consistente, já tinha feito isso na escala 6x1, é verdade, mas ali não foi uma iniciativa do governo, né? Foi o movimento VAT, a Érica, a PEC no Congresso, e agora nos deu um argumento que nós precisamos trabalhar e manter essa onda viva até o ano que vem. Vão ser duas linhas do meu ponto de vista.
que acho que pode se traduzir na ideia de Brasil justo e soberano. Essa vai ser a nossa defesa. Brasil justo. Quem tem menos paga menos. Isenção do imposto de renda para 90%. Quem tem mais paga mais. Taxação de super ricos, banco bilionário e bet, lucros e dividendos. Aí. Brasil justo. Fim da escala 6x1. Brasil justo, né? Não permitir que os debates fiscais cortem ou ameacem os direitos sociais e serviços públicos, o SUS, a educação, os programas sociais. Brasil justo. E Brasil soberano. Brasil soberano é não baixar a cabeça diante da agressão imperialista dos Estados Unidos. Defender a soberania nacional como algo assim, incondicional, inegociável. Né? Negociar termos de acordos comerciais, ok. O Brasil tem uma diplomacia qualificada, de carreira no Itamaraty, é seu papel fazer isso. Negociar a soberania, não. E essas duas pautas, elas derrubam máscaras e separam ali, ó, nitidamente quem é quem no país. Nós defendemos o Brasil contra o ataque do Trump. Eles defendem o Trump que está atacando o Brasil. Nós defendemos que os super ricos paguem a conta no nosso país na discussão da questão fiscal. Eles defendem que o povo pague a conta e não querem taxar bilionários. Aqueles que até um mês atrás se vendiam como patriotas, a bandeira deles já foi. Quero ver que quem ali tiver coragem de usar uma bandeira do Brasil, olha, esse aí, a cara de pau, parabéns. E o governador de São Paulo escondeu a foto dele com o bonezinho do Trump, né? O Tarcísio é um caso à parte, né? O Tarcísio é um caso à parte. Ele tentou fazer um malabarismo que é muito difícil. Veja, se você é um geômetra, um grande matemático, Rodrigo, mesmo que você seja o melhor, você superou Arquimedes, Euclides, você é o cara da matemática, você não vai conseguir fazer um círculo quadrado. O Kiko tentou. Não deu certo. Não deu certo. A bola quadrada nunca apareceu. E se você for um exímio mestre da política, mesmo que você seja o melhor, você não vai conseguir fazer um bolsonarismo moderado. Porque não dá. É o círculo quadrado da política. É uma contradição em si. E o Tarcísio tentou vestir a roupa dessa contradição. Ele disse, eu sou o bolsonarista moderado. Qual é o problema disso? Em momentos de tranquilidade, de água mansa, pode até colar. Não tem nada acontecendo, você não se expõe, você não precisa se posicionar. Colou. Quando o bicho pega, aí ele tinha que escolher entre defender o Bolsonaro ou as instituições. Aí ele vai lá, defende o Bolsonaro, fica mal com as instituições. Aí ele fica mal, aí ele tenta dar um gesto para as instituições e os bolsonaristas começam a xingar ele, dizendo que ele é traidor. A mesma coisa agora do Trump. Ele tentou defender o Bolsonaro dizendo que a culpa era do Lula. Aí pegou mal com a turma moderada. Aí ele foi lá e falou, não é bem assim, eu tenho que defender o Estado de São Paulo, foi tentar negociar lá paralelamente com o cara dos Estados Unidos e não sei o quê. Já tomou a porrada do filho do Bolsonaro, do Bananinha. O bolsonarismo moderado não para em pé. O lugar do Tarcísio é um lugar inglório. Ele está tentando, mas a máscara cai. Não tem como sustentar uma ideia dessa. Né? Por isso que eu acho que ele está numa situação delicada agora. Agora, nós chamamos o Boulos também, entre outras razões, porque ele acaba de lançar um livro, né, Para Onde Vai a Esquerda, da editora Contracorrente. O Cacá depois vai exibir aqui, ó, na tela, por favor, Cacá, a capa do livro, né? Mas, Boulos, num dos capítulos você fala sobre o cerco que o governo Lula enfrenta. Primeiro porque foi eleito sem uma base parlamentar sólida. Segundo porque ganhou do legado de Bolsonaro esse sistema de emendas parlamentares que sequestra 60% de todo o orçamento discricionário do país, né?
e um poder enorme na mão desse Congresso que fala que é centrão, mas na verdade atua em tabelinha, em parceria com a direita. É o direitão. É o direitão. Né? O que o Lula pode fazer nesse fim de mandato para furar esse cerco? E como os partidos de esquerda podem auxiliá-lo nesse processo? Olha, eu tô lá. Tô tendo essa experiência de ter um mandato parlamentar em Brasília, num congresso de maioria desqualificada, num congresso de maioria de direita, num congresso onde uma parte importante dos parlamentares tem como o maior objetivo emendas, acumular recursos e tudo mais. E vejo que quando não há algum grau de pressão da sociedade, é muito difícil. Porque, veja, nós somos 130. Nos dias bons, hein? Para votar o IOF foram 100. Nos dias bons, nós somos 130. De 513. Não dá nem um terço. Então, quando se junta direita e centrão, ou extrema-direita e direitão, quando junta ali, os caras passam o rodo. Então, ter uma pressão de fora da sociedade é essencial. O tema da escala 6x1 ganhou luz no Congresso quando teve uma pressão muito forte das redes sociais e da sociedade, teve manifestação de rua e tudo mais. Depois nós não conseguimos manter essa pressão, tá lá, na gaveta. Nem instalou a comissão da PEC. Então, agora nós conseguimos, nas últimas semanas, criar uma pressão muito forte em torno do tema da justiça tributária. Conseguimos aprovar antes de ontem, na comissão, o texto da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil e taxação de 10% de lucro e dividendo para quem ganha mais de 50 mil. Mas ainda não foi votado em plenário. E sempre vem uma contrapartida. No dia que aprova isso na comissão, no plenário aprovou o PL da devastação. Na quarta-feira. Na madrugada. Então, ali o cenário é um cenário delicado. Eu acho que o Lula fez correto de judicializar. Nós do PSOL havíamos judicializado já antes o tema do IOF. Judicializamos o tema das emendas parlamentares. Vamos lembrar que a ação que o ministro Flávio Dino é o relator, foi uma ação que o PSOL entrou no Supremo Tribunal Federal. O presidente vetou o aumento do número de deputados, fez certo. Agora, tem limites, nós temos um Congresso reacionário. Eu acho que isso tem que acender também a mente de quem é progressista no Brasil. Não precisa gostar do PSOL, do Boulos, do PT, que é progressista, minimamente, no Brasil, que nós precisamos eleger, no ano que vem, uma bancada parlamentar com voto casado. Porque muitas vezes o eleitor do Lula, o Lula teve 60 milhões de votos, né? Se o eleitor do Lula fosse votar em parlamentares da base de apoio do Lula, o Lula tinha maioria no Congresso. Só que esse voto é descasado. Esse voto parlamentar é personalizado. E aí que a emenda entra. É o voto clientelista. Ela alimenta. Alimenta. E fortalece, inclusive, a não renovação. Por quê? Porque é o cara com mais emenda, ele vai melhorar mais pracinha, vai asfaltar mais rua, vai fazer mais coisinha ali. E isso, quer dizer, o deputado vira um vereador federal. Essa é a realidade, o que a gente está vendo. Ele vira um cara ali que faz pequenas entregas locais e regionais. Para inverter definitivamente, do meu ponto de vista, é com uma reforma política que estabeleça voto em lista. Aí precisa ver se faz distrital misto ou não, esse é um debate um pouco mais complexo, mas o voto em lista, como é na Europa, em boa parte da Europa. Como é que funciona? Cada chapa tem sua lista. Então, aqui a chapa do Lula, ou os partidos que estão com Lula, cada um tem a sua lista partidária, fechada. Então, vai ter a lista, sei lá, do 1 ao 50, ao 100. Aí as pessoas vão votar numa chapa, não no fulano, não no ciclano. E conforme a votação de cada uma das listas, ela elege mais ou menos gente da lista. Então, esse
é um mecanismo que você evita um abismo entre Congresso, que tem um tipo de eleição muito ligado ao fisiologismo, e Executivo, que tem um tipo de eleição mais que a escolha política mesmo. Então, para politizar mais a eleição do Congresso, eu defendo e acredito no voto em lista. Acho que hoje o distrital misto pode ser a melhor alternativa. O que é o distrital misto? É um voto combinado. 50% das vagas são por distrito, ou seja, aqui você tem um distrito eleitoral. Esse é o voto distrital, é o dos Estados Unidos, por exemplo. Você tem um distrito eleitoral. Ali, vou puxar a sardinha para o meu lado. Campo Limpo e Capão Redondo é um distrito eleitoral. Eu posso, como morador do Campo Limpo, sair candidato a deputado pelo distrito do Campo Limpo. Vai ter um número de deputados daquele distrito. Mas também tem a lista geral. Por quê? Porque se você faz só o distrital, o voto de opinião fica prejudicado. Porque a pessoa só vai poder votar nos seus vizinhos, vamos dizer assim. As minorias, em particular. As minorias, tal. Então o voto de opinião fica prejudicado. Então você vai, metade... Existem 75 deputados federais por São Paulo. Metade entra por distrito, a outra metade entra numa lista geral, que é o voto de opinião, que é no modelo proporcional como é hoje. Esse é um caminho possível, mas sempre em lista. O essencial é despersonalizar o voto no legislativo. Você votar numa política. Por quê? Porque às vezes você é um trabalhador ferrado, da escala 6x1, um cara que não quer que o dinheiro vá para bilionário, é contra a sacanagem de emenda parlamentar, só que você mora lá na tua vila, o deputado X fez uma melhoria. Você vota nesse deputado X por uma melhoria, mas esse mesmo deputado que você votou vai ser contra o fim da escala 6x1, vai ser contra que bilionário pague, vai fazer farra com emenda parlamentar, ou seja, o voto é deslocado daquilo que aquele deputado vai fazer. Agora, uma outra reflexão que você propõe no livro é sobre duas tendências arriscadas para a esquerda, que uma é o centrismo e a outra é o sectarismo. Como sair dessa armadilha? Eu acho que, assim, eu coloco que esses são dois atalhos que são armadilhas. O debate, eu decidi escrever esse livro, Pra Onde Vai a Esquerda, aliás, aqui novamente aqui o Merchan, né? O Cacá, se puder, vai colocar na tela. Aí, vai pôr de novo, Cacá. Por favor, Cacá, quebra essa pra mim. O livro, eu decidi escrever porque, por uma angústia de... Nós estamos na defensiva, e não é só defensiva no processo eleitoral, pensando na eleição do ano que vem, é uma defensiva histórica. A extrema-direita está ganhando o debate, a narrativa, está convencendo consciências de milhões de pessoas ao redor do mundo. Né? A esquerda, mesmo estando no governo, não está na ofensiva política. Agora nós estamos dando um sinal de retomada. Mas o livro é meio um caminho, o que a gente precisa fazer aí, tanto na guerra digital, cultural, os mecanismos, a disputa do algoritmo, como na batalha territorial, o pé no barro, que a esquerda precisa fazer para poder retomar um protagonismo político. E do ponto de vista de visão de mundo, como a esquerda precisa se colocar para poder recuperar a capacidade de imaginação de futuro. E aí é que eu pergunto, como? Se eu falar, ninguém vai ler o livro. Só um spoilerzinho. Mas você falava dos dois atalhos. O centrismo... Como não fazer. O centrismo e o sectarismo. Eu acho que eu tenho muito receio, e acho que a mais perigosa dessas é o centrismo, que tem mais força política, que é um segmento do campo progressista que começa a dizer assim, olha, a extrema-direita está muito forte, então a esquerda tem que ficar na miúda. A esquerda tem que esconder suas bandeirinhas, não pode falar de fim de escala 6x1, de taxação de super rico, não pode falar dos grandes na hora de fazer campanha eleitoral, melhor evitar o vermelho. Melhor evitar tudo, some, não fala disso. E melhor até se os nossos candidatos nem forem de esquerda. Bota alguém de centro e a esquerda apoia atrás e tal. Esse tipo de visão existe no campo progressista brasileiro, existe mundo afora. E é uma visão de rendição. É uma visão, até no livro cito Lacan, numa expressão
Eu estava conversando aqui com a Mariana das inspirações psicanalíticas do livro. O Lacan tem uma expressão que é cair antes da queda. É como ele define que ele chama de covardia moral, mas associa isso a sintomas psíquicos. Cair antes da queda. O centrista é isso. Como tem risco da esquerda perder, então já vamos acabar com ela logo e vamos virar centro. Isso é perigoso, está errado. E existe um outro risco, é menos forte na esquerda, mas existe, que é uma ideia de dizer o seguinte, olha, a direita está conseguindo ser antissistema, está conseguindo disputar a indignação popular contra o sistema. Então, a esquerda tem que ser absolutamente antissistema, sem concessões, intransigente, né? Defender socialismo já, aqui e agora, e não aceitar nenhum tipo de negociação, não fazer aliança nem frente com ninguém, porque aí a gente disputa a insatisfação popular junto com a extrema-direita e nós vamos nos tornar antissistema. Isso pode até parecer sedutor, mas se isso funcionasse, algumas pequenas seitas de esquerda que fazem isso há 100 anos e que ficam repetindo socialismo a todo momento, já teriam canalizado a indignação popular. Só que não é assim que acontece. O buraco é um pouco mais embaixo, né? Você tem vários fatores que levaram à ascensão da extrema-direita para além da antipolítica, do sentimento de antipolítica e de um discurso antissistema. Nós estamos num momento que, se o Lula não tivesse feito uma frente botando o Alckmin de vice, que na época eu fui contra, botando o Alckmin de vice, não sei o quê, talvez a gente não tivesse ganho a eleição. A gente ganhou por 2 milhões de votos. É preciso ter um grau de compreensão, de pé no chão na realidade, para que a gente fique num fio da navalha. É isso que eu proponho no livro, lógico, com vários argumentos, mas o que eu proponho é o seguinte, ó, a esquerda precisa continuar sendo esquerda, nada de ir para o centro, né? Mas também não pode se transformar numa consciência crítica pura e simplesmente, né? Ela precisa ter pé no barro, ela precisa ter base social, ela precisa disputar realmente o poder. Não é só marcar posição. Não é só marcar posição. Não é papel da esquerda ser testemunha da história. Não pode ser papel da esquerda ser, sabe, olha aqui, nós avisamos, nós falamos, a gente critica, nós estamos do lado certo, nossa visão é a correta. Não, isso pode funcionar para colóquio acadêmico, né? Da ponte para lá isso não funciona. Boulos, a gente está se encaminhando para o fim e tem a última pergunta aqui, não param de chegar cartas dos nossos leitores, todo mundo quer saber, Boulos ministro, vem aí? Sabia que quando ela falou, não param de chegar cartas dos nossos leitores. As cartas são cartas mais modernas, né? Tweet. Tweet, comentário no Instagram. As cartas por escrita mesmo, essas infelizmente. Não, Mariana, assim, eu não gosto de tratar e de comentar desse tema por 2 razões. Primeiro, porque composição de ministro, composição de equipe presidencial, cabe única e exclusivamente ao presidente da República, foi quem teve voto para isso. E segundo, porque você tem ministros que estão lá e são pessoas que eu respeito e não seria razoável da minha parte entrar em especulações, né? O Lula já falou a respeito disso com você em algum momento? Eu converso com o Lula bastante, né, sobre várias coisas a respeito do país. Mas como eu te disse, Rodrigo, eu não acho sobre esse tema específico. Como eu te disse, eu não acho que é respeitoso nem razoável entrar nessas considerações, porque, enfim, existem companheiros que estão lá nos ministérios, e essa é uma definição do presidente, não é minha, é do presidente da República. Mas se o convite surgir, você aceita? Veja, hoje eu sou deputado federal e pretendo continuar honrando os mais de 1 milhão de votos que eu tive como deputado mais votado da esquerda brasileira, mais votado do estado de São Paulo, exercendo meu mandato para fazer o enfrentamento à extrema-direita no Congresso Nacional, para levar as pautas populares, para mais do que isso, né, conseguir potencializar ações populares e de base com mandato. Sabe o que eu vou fazer quando eu terminar a nossa entrevista aqui? Vai tomar um café comigo, café com Boulos. Ah, vamos tomar um cafezinho. Mas logo após o café, eu vou sair daqui, vou pegar a Avenida do Estado
Para quem não sabe, a Carta Capital está aqui na Consolação. Vou pegar a Avenida do Estado, vou chegar em Santo André e vamos fazer uma feira solidária com 16 toneladas de alimento numa grande comunidade em Santo André. Que é uma coisa que nós estamos fazendo pelo nosso mandato parlamentar, até no contraponto do orçamento secreto. Sabe o que eu fiz com alguns milhões de emenda? Sentei com o Lula, com o Edgar Preto, presidente da Conab. Falei, eu vou botar aqui, acho que botei 6, 7 milhões de reais de emenda parlamentar, numa parceria com a Conab, para a Companhia Nacional de Abastecimento comprar alimento do pequeno agricultor, aquele cara da cooperativa do interior, do Vale do Ribeira, aquele cara que não teria condição de botar no mercado, ficar na mão de intermediário, comprar um preço justo desses caras e fazer feiras solidárias nas periferias de São Paulo. Nós já fizemos mais de 40 feiras solidárias. Quase 200 toneladas de alimento distribuídos em São Paulo. Vamos fazer uma gigante hoje em Santo André. Parte do papel que eu quero exercer nesse momento não é só o parlamentar fazendo a disputa lá, mas é também esse pé no barro, enfrentando uma série de lutas contra despejo e reintegração de posse. Eu fui para Macapá, agora para Amapá, há 3 semanas, conseguimos ajudar a segurar 6 despejos no estado do Amapá. Né? Aqui no estado de São Paulo já seguramos vários, o do Moinho, estávamos lá também ajudando no processo, a entrada do governo federal ajudou retomar esse trabalho de base. Inaugurei fim de semana passado em Mauá, também no ABC, a Cozinha Solidária Pepe Mujica, estamos fazendo outras, e o mandato parlamentar tem ajudado nisso. E não só aqui em São Paulo. Eu iniciei um giro pelo Brasil, até agosto vou passar por 15 estados do país, já fui para mais de 12 cidades do interior de São Paulo, domingo agora estou indo para Bragança Paulista, para dialogar com o nosso povo, com a militância, retomar também esse contato direto e fazer a disputa política. Bom, você não quis falar sobre o convite do Lula, tudo bem, mas e 2026? Qual é o seu projeto pessoal? Olha, Rodrigo, eu te digo muito francamente que eu ainda não bati o martelo no que eu vou fazer no ano que vem. Objetivamente, eu vejo 2 alternativas. Uma é a disputa do Senado Federal, de uma vaga pelo Senado Federal em São Paulo. Os bolsonaristas estão tentando fazer um plano, uma estratégia para construir maioria no Senado, que é muito perigoso, porque dá inclusive direito de impeachment de ministro supremo. Saiu pesquisas agora, recente aqui em São Paulo, me colocam, mesmo sem eu ter me colocado como candidato ao Senado em segundo lugar, atrás do Bananinha. Mas como o Bananinha me parece que não vai voltar, resolveu ficar por lá, então estaria ali em primeiro com 1 ponto à frente do Derrite, na última pesquisa. Na próxima eleição é uma vaga só, né? São 2 vagas. São 2? São 2 vagas. Então há uma possibilidade do campo progressista eleger um senador em São Paulo. É uma hipótese. Precisamos ver, isso tem que ser dialogado e construído. E, logicamente, existe uma pressão grande do meu partido, do PSOL, para que eu saia candidato à reeleição. Porque na última eleição, com a votação que tive, ajudei a levar outros 3 companheiros para o Congresso, porque a votação é proporcional, você faz uma votação expressiva, você leva outros, né, ajuda a arrastar outros do partido. Então tem uma preocupação com tamanho de bancada, com cláusula de barreira. Então eu vou ter que ponderar isso na mesa para poder bater o martelo e decidir o papel que eu vou cumprir ano que vem. Tá certo. Boulos, agradeço muito a sua presença, a sua disponibilidade de estar aqui conosco. É sempre um prazer conversar com você. E nós vamos encerrar aqui o nosso papo com Boulos para iniciar o nosso café privativo com Boulos. O café isso aí. Boulos. Vamos que vamos. Até mais, valeu, pessoal. Rodrigo. Obrigado, Mariana.